tudo bem? Melhor, olá de novo, né? Porque mais cedo eu estive no chat da aula do professor Henrique, então a gente já trocou uma ideia. Mas agora eu sou quem? Eu sou Camille Borba, a professora de língua de portuguesa de vocês do 9º ano. Meu sinal é este. E aproveitando, quero apresentar a Jéssica, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível, não é não? Então, nossas aulas, elas podem ser vistas onde, né, gente? Tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, como no nosso aplicativo Educa Recife, disponível para todas as plataformas, tanto nas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code que aparecerá na tela. Então, vocês podem baixar e vocês podem, mas por que o chat? Perdão, gente, por que o aplicativo? Porque pelo aplicativo a gente pode fazer o quê? Se comunicar pelo chat. E quem fará hoje nosso chat é nossa queridíssima professora de língua portuguesa, que vocês já conhecem, professora Adriana Maria. Vamos dar um oizinho para ela lá? Olá, meus amores. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Camille e estamos aqui conectados, tá? Então, entre aí, coloca o nome da sua escola, seu nome, nome da sua professora, né? O seu nome já aparece automaticamente, claro. E aí, vamos interagindo aqui no chat, não é? E aproveitar esse momento, que é muito especial. Então, ó, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje um assunto que é muito importante para as próximas aulas, que é o estudo dos pronomes relativos. Aí vocês, mas a gente já vai ver gramática. Sim, gente, devo dizer que vamos adentrar no mundo da gramática, da morfossintaxe, mas eu vou tentar fazer isso de um jeito mais leve, tá certo? Então, vamos começar lendo um poema de Cora Coralina, A Procura. Andei pelos caminhos da vida, caminhei pelas ruas do destino, procurando o meu signo. Bati na porta da fortuna, mandou dizer que não estava. Bati na porta da fama, falou que não podia atender. Procurei a casa da felicidade, a vizinha da frente me informou que ela tinha se mudado, sem deixar novo endereço. Procurei a morada da fortaleza. Ela me fez entrar, deu-me veste nova, perfumou-me os cabelos, fez-me beber de seu vinho, acertei o meu caminho. Então, eu trouxe esse poema por dois motivos, né? Um, para a gente poder estudar as palavras em destaque, tá? E qual é o segundo motivo? Porque é um poema muito reflexivo, é um poema bonito demais. Porque Cora Coralina, ela vai dando pra gente até uma lição de vida, ela só sai procurando. Veja, ela vai procurando os caminhos da vida, bate na porta da fortuna, que é a sorte, né? Ela bate na porta da fama, da felicidade, mas ela é bem recebida onde? Na casa da fortaleza. E o que é que esse poema pode dizer pra gente? Que embora a gente tenha adversidades na vida e que a gente esteja em constante busca da fama, da felicidade, da fortuna, a gente pode entrar na casa da fortaleza e o quê? Se fortalecer. E fortalecidos, as outras coisas se ajeitam, né? Mas falando da parte sintática, a gente pode ver o quê? Observemos que no poema existem palavras que substituem outras palavras. Então a gente tem ela me fez entrar, ou que acompanham um substantivo, determinando a extensão de seu significado. Acertei o meu caminho. As palavras ela, me e meu são exemplos de quê? De pronomes. Aí vocês, mas professora Camille, que raios é pronome? Vocês sabem o que são pronomes, mas a gente sempre pode revisar. Pronomes são palavras que se substituem ou acompanham outras palavras, quase sempre o quê? Substantivos. Então, os pronomes vão ser essas palavras que ou vão acompanhar, por exemplo, meu caderno é azul, minha farda é azul, né? O cenário este cenário é azul, né? Ou ele vai substituir. Então, por exemplo, a professora Adriana é maravilhosa. Ela é um doce. E é verdade, viu, gente? Não estou aqui dando biscoitos gratuitos. Mas veja, quando eu uso ela, eu estou substituindo o sujeito, Adriana. Eu estou substituindo o nome, porque esta é a função dos pronomes também, a substituição.
Então, eles podem ser classificados em pronomes pessoais, pronomes de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. E os pronomes relativos é que são o foco da nossa aula. E aí eu trouxe aqui, eu vou pedir para colocar na tela, para a gente observar direitinho, eu coloquei um exemplo de cada pronome para vocês saberem que vocês sabem o que são, porque vocês usam constantemente. Talvez o que falta, o que vocês não tenham, seja a capacidade de nomear. Então, ó, comi pudim e ele estava delicioso. É um pronome pessoal. Minha mãe chegou de surpresa. Gente, eu errei. Não é pronome próprio, perdão. É pronome possessivo. Eu acho que eu estava empolgada. Então, ó, minha mãe chegou de surpresa. É um pronome possessivo por quê? Porque indica posse. Minha mãe, sua família, teu cabelo, o caderno dele. Então, a gente tem o quê? Essa ideia de posse. Então, a gente tem, ó, este vaso está mais bonito que aquele. São pronomes demonstrativos, porque eles vão demonstrar uma localização temporal ou física, certo? Por exemplo, esta camisa, porque está perto de mim. Mas, por exemplo, essa parede, porque está mais distante. Tranquilo? E a gente tem o quê? Alguns de nós passarão na seleção. Aqui a gente tem o que é um pronome indefinido. Indefinido por quê? Porque nos é impossível determinar, definir quem somos nós, alguns de nós. Quem são esses alguns? Então, alguns, todos, nenhum, são pronomes indefinidos. A senhora quer mais alguma coisa é um pronome de tratamento, porque é um pronome que vai indicar, que vai marcar essa interlocução, né? O tratamento. Então, senhor, a senhora, vossa majestade, vossa excelência. Quem de nós desvendará o mistério? Então, aqui a gente tem o quê? Um pronome interrogativo. Por quê? Porque ele traz embutido em si uma ideia de pergunta, uma interrogação. E, por fim, comi a maçã que estavam na mesa. E é um pronome relativo. Deixa eu perguntar para vocês, eu poderia mudar esse que por o qual ou a qual? Poderia. Por quê? Porque também é um pronome relativo. Então, os pronomes são palavras importantes na organização dos textos e elas têm essa função de acompanhar ou substituir os substantivos. Quando acompanham os pronomes... Quando acompanham os substantivos, os pronomes, eles dão informações sobre esses substantivos, podendo indicar o quê? A posição em relação às pessoas que falam. Essa é a função dos demonstrativos. Então, esse, essa, este, esta, aquele, aquela. Lembrando que os pronomes são palavras variáveis. Melhor, alguns são variáveis, outros são invariáveis, mas a gente vai ver. A gente pode também indicar a posse dos objetos. Então, seu e sua, seus e suas, teus e tuas, é uma posição. É o que indica posse. E a gente tem a ideia de indefinição, ou seja, aquela informação vaga, imprecisa. E a gente vai usar o quê? Os indefinidos. Então, nenhuma, alguma, alguém, cada. Joia? E os pronomes relativos? Os pronomes relativos são empregados para retomar e ou substituir uma palavra da oração. Então, ele não vai indicar posse, ele não vai localizar temporalmente ou fisicamente, ele não vai trazer uma ideia de indefinição. Ele vai fazer o quê? Ele vai retomar e ou substituir uma palavra da oração. E o que é oração, gente? Lembrando, uma frase verbal possui um verbo, né? Então, quais são esses pronomes relativos? Que, o, a, qual, cujo, cuja, quanto, quantas, que, nem, onde e como. Então, ó, eu sei que são muitos pronomes relativos, mas vocês usam constantemente. Então, fiquem tranquilos, acalmem este coração, que está tudo certo. E esses pronomes relativos, eles se dividem em pronomes variáveis e invariáveis. Aí, o que isso quer dizer, né? Vamos lá, presta atenção em mim aqui. Quando eu digo que eles são pronomes variáveis, eu quero dizer que eles concordarão em número e em gênero. Então, por exemplo, eu tenho o qual, mas eu também tenho a qual, os quais e as quais. Então, eu tenho opções
para servir qualquer que seja o substantivo. Se ele é feminino, singular, se ele é masculino, plural, eu tenho opções. Então, quais são os outros? Ó, cujo, cuja, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quanta, quantos e quanta. E quais são os invariáveis? O que quer dizer invariáveis? Quer dizer que eles não se modificarão, não importa qual seja o substantivo. Então, o pronome que, quem, onde e como. Tá? E aí agora a gente vai, antes da gente começar a estudar os pronomes relativos individualmente, vamos dar aquela passadinha marota no chat, porque vai que vocês comentaram alguma coisa, deram um oi. Porque eu sei, gente, que no dia de hoje, essa hora, depois de tanta aula legal, né? Mas vamos lá. Professora Adriana, e aí, como estamos aqui no chat? Professora Camille, nós temos 7 alunos aqui, ligadinhos, conectados. O Luiz nos informou a sua escola, que é a Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano, e a sua turma, que é 9º ano. Então, eu agradeci aqui para Luiz, né, por ele ter nos dado essa informação. E gratidão por vocês estarem aqui assistindo essa aula e falando, não é, para a gente um pouco, para a gente conhecer um pouquinho, né, só um pouquinho, quem são vocês, a escola que vocês participam. Então, isso é maravilhoso. Estamos gerando relacionamento, pessoal. Ai, Luiz, um beijo enorme para você. Eu espero que você esteja gostando da aula, entendendo a aula. E você sabe, eu não mordo, a professora Adriana não morde. Se vocês tiverem dúvida, gente, é um pedido sincero, vocês podem dizer. Vocês podem dizer, Camille, eu não entendi nada. Nada, da aula inteira. Eu vou dar um jeito de aula que vem tentar explicar o assunto de outra maneira, tá? O que eu quero aqui é conseguir ajudá-los nessa construção de conhecimento. Por quê? Porque conhecimento é poder. Vocês não podem esquecer disso nunca. Estudar é algo que vocês podem fazer por vocês mesmos. E esse conhecimento ninguém tira, tá? Então, ó, vamos continuar para o pronome relativo quem. O pronome relativo quem se refere a quê? Somente a pessoas, nunca a coisas. Então, por favor, quando vocês forem, sei lá, a mesa, quem estava? Não, você não vai usar o quem. Porque o quem é um pronome relativo próprio para pessoas. Vem sempre antecedido de preposição quando tem um antecedente explícito, ou seja, quando quem ele vai substituir aparece na oração, por exemplo. Este garoto a quem sempre amei. Então, a gente tem a marca da preposição a e a gente tem ele antes do quem. E o quem substitui o garoto. Então, na segunda oração, quem sempre amei, o sujeito é quem. Porque é um sujeito que retoma o garoto. Tranquilo? É esta a professora de quem você falou. Então, aqui, de novo, a gente tem uma preposição de. Por quê? Porque o pronome quem, quando a gente tem esse explícito, quando a gente tem o sujeito explícito, ele exige, mas a gente poderia não ter, né? Então, continuando, a gente tem o pronome relativo como, que exprime o quê? A noção de modo, de maneira. Como a gente pergunta, de novo, como a gente faz? Como você foi à praia? Não é? É uma ideia de quê? De modo. Então, é estranho o modo como você me trata. Não entendi o modo como você ficou depois da aula. Então, tem uma função de quê? De adjunto adverbial de modo. E aí vocês não precisam ficar preocupados com isso, gente, que eu vou explicar nas próximas aulas, tá? A gente pode rever os adjuntos adverbiais, só que aí para isso eu preciso que vocês me deem um feedback, me digam o que vocês quais assuntos vocês têm mais dificuldade. Aí me manda um e-mailzinho, escreve no chat, que eu posso ir trazendo e inserindo para a gente revisar. Temos também o pronome relativo quando, que exprime o quê? Uma noção de tempo, não é? De tempo. Funciona também como adjunto adverbial de tempo. Então, essa é a hora quando o sol começa a deitar-se. Quando iremos nos ver, né? Quando nos conheceremos. Então, a gente tem essa ideia impregnada de tempo. A gente tem o pronome onde, e aí esse aqui é danadinho para todo mundo confundir, né? O onde, ele deve ser utilizado para indicar um lugar, tá? Então, onde vai ser um lugar.
que pode ser substituído por em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais. Então, ó, vamos respirar. Pelo amor que vocês têm ao conhecimento. Vamos respirar. Veja só. Vocês vão usar o onde para indicar um lugar. Tá? A gente não precisa, a gente não pode confundir onde com aonde e a gente não pode usar o onde para indicar algo que não seja um lugar. Tá? Então, ó, este é o apartamento onde vivi quando pequena. Então, a gente pode modificar, pode trocar esse onde por quê? Em que, no qual, ou o hotel onde ficamos era 5 estrelas. Então, em que ficamos? Então, se vocês estão na dúvida se caberia um onde, usa o em que, o no qual, porque se funcionar, o onde cabe. É uma dica bacana, né? Pode ser utilizado juntamente com preposições. Então, de onde você vem? Que eu estou marcando o quê? Um lugar. Formando as palavras aonde e donde para transmitir noções de movimento. Muitas vezes, o pronome onde é confundido com o termo aonde, que tem sentido oposto. Então, aonde e donde a gente tem uma ideia de movimento. Então, aonde você vai? Porque é um movimento, mas de onde você veio? Deu para compreender, gente? Espero que sim. No meu coração, eu estou sentindo que sim. E a gente tem um pronome relativo qual, que vem sempre precedido de um artigo. Então, a gente tem o qual, a qual, os quais e as quais. Li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar nada. Pensei nisso naquela noite Pensei nisso naquela noite de tempestade, durante a qual não consegui dormir. Então, a gente tem o quê? Esse o qual, a qual, funcionando, sendo sempre precedido por um artigo, tá? Então, você nunca vai usar, claro, você pode usar quando é um pronome interrogativo. Qual a sua idade? Mas quando você vai usar como relativo, a gente vai usar a qual. Porque a gente tem que lembrar o quê? Que a língua portuguesa, ela tem um potencial de significar mais coisas do que a quantidade de palavras que a gente tem. Então, por isso que a gente tem também vários significados, várias funções, principalmente quando a gente fala de sintaxe. Quando a gente fala de morfossintaxe, é o seguinte, é a análise da oração, é a análise do texto. A gente não pode decorar que o que é pronome relativo, porque o que pode ser conjunção integrante, conjunção... o que mais? Pode ser pronome relativo e tem outras funções. Então, assim, não decorem. Vamos vivendo, aprendendo as funções, tá? Quanto. O pronome relativo quanto aparece depois dos pronomes indefinidos. Então, a gente vai ter uma associação de pronomes, digamos assim. Então, vamos ver na tela, porque esse fundo verde realmente acho que foi um pouco escuro. O pronome relativo quanto aparece depois dos pronomes indefinidos. Tudo, tanto, todos. Então, tudo quanto, tanto quanto, todos quantos. Então, compre tanto quanto for preciso. Ele não fez tudo quanto havia prometido. Tranquilo, gente? Vamos continuar. Cujo, pronome cujo. E aqui é outro pronome que às vezes a gente tem uma mania, não mania, né? Mas a gente acaba usando às vezes de maneira equivocada. Talvez porque seja um pronome relativo que a gente use menos, né? E o cujo, ele tem essa ideia de posse, ele dá uma ideia de posse. Então, geralmente exigem antecedentes e consequentes expressos. Então, você precisa ter ou algo anterior e algo posterior ao cujo expressos na sentença. Por quê? Porque indicam a relação de posse. Então, eu preciso ter algo antes e algo depois para relacioná-los numa posse. Ó, este é o escritor, um termo antecedente, cujo livro, um termo consequente. Mas, ó, cujo livro, o livro de quem? O livro do escritor. Então, a ideia de posse, ela está incutida nesse cujo que é relativo, que é um pronome relativo. Por quê? Qual é a função do pronome relativo mesmo, gente? Vocês lembram? Substituir. Até a professora esqueceu aqui agora, mas a gente volta. Volta aqui, ó. Pronome relativo é fazer o quê?
retomar ou substituir. A palavra retomar sumiu da minha mente, mas ela voltou. Isso prova o quê? Que a gente precisa fazer o quê? Revisar as coisas. A gente precisa, às vezes, a nossa memória ela não é infalível. Eu montei essa aula, eu escrevi essa aula, e eu não lembrava de uma palavra que eu falei no começo da aula. Veja, a memória, ela não é muito precisa. Então, estudem, revisem e anotem. Tenham anotações. Então, ó, de novo, então, veja, ele vai o quê? Retomar ou ele vai substituir, mas aqui ele vai relacionar com a ideia de posse. Então, aquela é a dona da loja cujas vendas... Então, ó, loja é um termo antecedente, vendas é um termo posterior, cujas vendas, então, são vendas de onde? As vendas da loja. Tranquilo? E o pronome relativo que é o que a gente vai precisar para as próximas aulas. Aí vocês já estão com medo, né? Mas eu juro que vou tentar fazer que seja mais leve, né? O pronome relativo que é o mais utilizado, sendo considerado o pronome relativo universal. Na dúvida, joga um que funciona. Refere-se a coisas ou a pessoas. Então, veja, é diferente do quem, que é somente para pessoas. Além disso, pode aparecer precedido, ou seja, antecedido, pelos pronomes demonstrativos, que são aqueles que vão, enfim, demonstrar. Então, o, a, os, as. No caso, os pronomes definidos, gente, não eram demonstrativos, não. Pelos pronomes definidos, o, a, os, as, perdão. Então, ó, acabei de lavar o vestido que estava junto de tinta. E aí, deixa eu dar aqui uma dica já rápida. O que é um pronome relativo universal. Um fato que sabemos. Outro fato que sabemos é que o que possui outras funções. Então, como saber qual é qual? Se a gente conseguir trocar esse que por o qual, as quais, é um pronome relativo. Então, guardem essa dica no coração de vocês. Como diria um professor de latim que eu tive na faculdade, decorem, decore, aprendam decore, decoração, porque decorar vem disso, de saber de coração. E já nem sei o que faço. Olha aqui o pronome definido. E eu trouxe esse poema de Drummond, que eu acho de uma lindeza sensacional e que tem vários queis. Então, vamos ver? Vamos ler junto. O poema se chama Quadrilha e ele foi musicado por diversos artistas, mas a minha versão preferida ainda é de Chico Buarque. Então, vamos lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, a gente pode observar o quê? Que a palavra aqui ela aparece diversas vezes no poema. Só que ela tem essa repetição proposital para dar uma ideia de dança, para dar uma ideia de que um que gosta do outro, que gosta do outro, que gosta do outro. Até porque o nome quadrilha é uma dança, né? Então, e acaba sendo o quê? A ligação entre os personagens do poema e as ações posteriores. Então, quando eu tenho que João que amava Teresa, João amava Teresa, mas essa Teresa amava Raimundo. Então, esse que ele vai fazer essa ligação para não ficar João amava Teresa, Teresa amava Raimundo, Raimundo amava Maria, Maria amava Joaquim, Joaquim amava Lili, Lili não amava ninguém. Então, para evitar essa repetição, a gente vai usar esse que, porque o que ele pode fazer o quê? Enquanto pronome relativo, substituir, retomar. Então, essa é a retomada. Integrar. E a gente vai fazendo o quê? Integrando. E aí, no poema, o que é usado como um elemento anafórico, pois acaba se referindo a palavras que vêm antes dele. Isso é um recurso, anáfora, essa retomada. Ou seja, ele se refere a Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim, já que são palavras antecedentes. Então, aqui, esse que rosa indica Teresa, o que é laranja, Raimundo, o que é verde, Maria, o que é azul, roxo, azul, Joaquim, o que é roxo, Lili. E aí eu trouxe aqui, na verdade, uma proposta de atividade, mas eu acho que não vai dar pra gente fazer aqui em sala,
Mas eu prometo que eu trago na próxima aula e a gente trabalha, tá certo? Então eu vou dar uma puladinha aqui, porque a gente também tem um exercício. Então vamos fazer esse exercício curtinho, tá? Preencha as lacunas das frases seguintes com um pronome relativo adequado. Eu vou fazer algumas, trago outras na aula que vem, mas vamos tentar fazer pelo menos 3, tá? Ó, este é um preceito, convém obedecer. Qual seria aqui a resposta? Qual seria a possibilidade aqui? Este é um preceito, o qual convém obedecer, ou que convém obedecer. O fim, visa o ensino, é o progresso do homem. Então, o fim que visa o ensino é o progresso do homem. Então, eu trouxe o fim a que visa o ensino, né? Então, aqui a gente tem as respostas, eu não vou deixar vocês verem, porque a gente vai trabalhar a aula que vem. Mas, para casa, o que é que eu vou pedir para vocês? Nada complexo, tá? Trouxe uma tirinha de Armandinho. Vamos ler junto? Mas o que aconteceu? Sabe, Juca? Sabe o Juca que eu vivo zoando? Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu. E aí a gente vê quem? O amigo de Armandinho e Juca, perturbando ele, né? Eu te perdoo. Aí eu quero saber, considerando a tirinha, o amigo de Armandinho fala sobre a força do colega, que ele zoava. Mas que força é essa? No terceiro quadrinho, há um pronome relativo que. Como a gente poderia substituir obedecendo as gramáticas? E vocês acham que o amigo de Armandinho estava certo em zoar o colega? Acho que não, né? Então, deixarei aqui este pensamento de Paulo Freire. Vamos nos despedir da professora Adriana, porque nossa aula, infelizmente, acabou, gente. Pois é, minha gente. Um abração a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Levem essas palavras de Paulo Freire no coração, decore, que não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. Com essa eu me despeço. Um beijo enorme para vocês. Obrigada, Jéssica, e até a próxima.